Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Sala de Imprensa. Hoje o programa está muito especial porque vamos falar aqui de representatividade negra no jornalismo. Quem é comunicador como eu sabe que não são apenas as palavras que comunicam. Lazo Matumbi, cantor e compositor negro baiano, escreveu em uma de suas músicas mais famosas que minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Eu quero começar com uma provocação para você que está me vendo agora. Que leitura você faz quando vê um jornalista negro dando notícias num telejornal de destaque? Que leitura você faz quando vê uma apresentadora negra numa atração dominical de sucesso? Hoje eu trouxe aqui uma convidada que faz muitas leituras e eu vou ter a honra de conversar sobre isso com ela. Val, bem-vindo, jornalista, apresentadora, produtora, consultora em diversidade racial e influenciadora digital. Val também é gestora de relações públicas do Afropunk, Festival de Cultura Preta que acontece aqui em Salvador e que já está na sua 4ª edição, e idealizadora do Festival Humor Negro, que reúne comediantes negros em shows de stand-up e que é exibido pelo Globoplay e pelo Multishow. Val, bem-vindo, é uma mulher preta que está ocupando vários espaços de destaque nos cenários local e nacional e sendo inspiração para muitas meninas e mulheres pretas e brancas também. Seja bem-vinda, Val, que bom receber você aqui hoje para a gente bater esse papo, que eu espero que seja assim. Eu tô com expectativa altíssima. Que bom, Isa. Muito obrigada. Fico muito feliz com o seu convite. Ah, que bom. Eu queria continuar essa provocação com você, né? Que leitura você faz quando você se vê na tela da TV? Se assistir é, sim, um desafio, né? Mas faz parte do processo, inclusive, pra gente sempre melhorar. Sim. Para além de olhar tudo que eu acho que eu preciso melhorar, né? Quando eu me vejo, eu acho que eu converso diretamente com a menina de 11 anos que eu fui, assim, porque eu decidi ser jornalista com 11 anos de idade, vendo Zileide Silva ser jornalista. Ela era correspondente da Globo em Nova York, e eu era uma menina de 11 anos de idade, moradora do Santo Inácio, do Jardim Santo Inácio, e durante a queda das Torres Gêmeas, que foi quando ela estava, né, lá em Nova York, ela passou ali uns 3 meses, pelo menos, entrando diariamente nos telejornais da TV Globo. E eu sempre fui uma criança que gostava muito de assistir jornal, né? E a imagem dela fez com que eu conseguisse enxergar a possibilidade de ser jornalista. Antes disso, eu não sabia ainda o que eu queria fazer da minha vida. E talvez eu não pensasse em ser jornalista, apesar de ser muito comunicativa, apesar de ser muito desenvolta, gostar de me aparecer, como a gente fala aqui, gostar muito de ler e escrever. Então, características que são muito comuns às pessoas, né, que são da área de comunicação, da área de jornalismo, mas ver Zileide exercendo a função de jornalista plantou em mim a semente da comunicação, a semente de jornalismo. Então, foi muito importante para mim. Então, quando eu me vejo na televisão, eu vejo essa menina de 11 anos de idade e imagino que essa adulta hoje, de 34 anos, talvez converse e com outras meninas também, e se eu pudesse ser para uma pessoa só o que Zileide foi para mim, acho que eu cumpri o meu papel. Ah, que ótimo. Interessante que você fala isso, eu vi você falando também no programa de Cristiane França, né? Que você deu entrevista para ela no Azeviche. E a gente está falando de uma época que tinha pouquíssimos negros na TV. Ano 2000, Zileide era uma das poucas, né? Zileide, Glória Maria na Globo. Não tinha muito. Hoje a gente tem um pouco mais de referência, né? E aí, eu já escutei algumas vezes, né, as pessoas falando, hoje em dia tá bom, hoje em dia tá cheio de negro na televisão, como se fosse assim, sabe, tá bem democrático. E aí eu quero ouvir a sua opinião, né? É um bom momento para ser um jornalista negro agora ou ainda tem os entraves, as dificuldades? Eu acho que é importante a gente reconhecer os avanços. Então, Sim. É óbvio que lá nos anos 2000, quando eu olhava para a televisão, eu me apegava às poucas pessoas, né, às poucas representações de pessoas negras, não só na área do jornalismo, mas na televisão como um todo, na publicidade, em diversas outras áreas ali ligadas à mídia, né? Eu reconheço os avanços hoje, que olhar para a televisão e ter tantos representantes, e aí falando em termos de Bahia, porque durante muito tempo a gente olhava para a televisão aqui em Salvador, principalmente, e parecia que a gente estava na Noruega. Então hoje a gente ligar a televisão e se reconhecer e dialogar com a maioria da população é importante, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas que moram no Sul
ligam a televisão e elas se reconhecem. E eu quero poder também ter esse reconhecimento, já que nós somos maioria da população soteropolitana, baiana e brasileira também. Mas falando em termos de Bahia, em termos de Salvador, é importante que a gente reconheça que a gente avançou bastante, que a gente tem muitos representantes, né, muitas pessoas pretas na televisão, ali em diversos lugares, em diversos âmbitos, mas é importante também dizer que a gente tem um longo caminho a percorrer, porque isso não é uma equidade, né? Se nós somos maioria da população, eu acho que nós temos que ser maioria em diversos âmbitos. Eu acho que a gente tem uma maior quantidade de pessoas negras, mas ainda não está, de fato, conforme a nossa população, entendeu? E tem uma coisa que é importante, que é entender que, essa coisa de como, quando a gente erra, né? Então, como nós, pessoas pretas, nós somos cobrados para que nós sejamos excelentes e que a gente não erre, e como a gente se cobra também. Então, estar nesse lugar é muito importante, mas é também muito desafiador, é muito doloroso. Hoje eu posso dizer que não é tão solitário, porque Sim. hoje tenho amigos também nessa área com que eu posso ligar, conversar e desabafar sobre certas situações, porque o racismo ele ainda existe, não é porque a gente está ocupando lugares que ele não existe, ele existe, a gente passa ele de diversas formas. Mas ainda é um lugar muito desafiador mesmo, assim, desafiador de lidar com o outro, mas também de lidar com as nossas questões, né? Porque a gente tem aí séculos e séculos de escravidão e de racismo, e que essas feridas não se curam de uma hora para outra, né? A gente tem muito pouco tempo de abolição da escravatura, por exemplo, em comparação ao tempo de escravidão. Então, são feridas que ainda estão abertas e cicatrizando, né? Sim. E você fala assim, a gente está num momento melhor na nossa área de comunicação, né? Porque se você for para outras áreas, Exatamente. por exemplo, se você for para o direito, vai ver quanto medicina, mas assim, o direito é porque os cargos hierárquicos eles estão bem delimitados, né? Então vai ver quantos desembargadores você tem lá, quantos ministros negros no STF, entendeu? A coisa é muito delimitada. Eu vi tem poucos anos isso, eu vi uma sessão aqui na Câmara de juízes e desembargadores que eu fiquei observando e contando quantos negros tinham. Só tinha um. Só um. Então, assim, a gente vive uma realidade dentro da comunicação que é diferenciada das outras ainda, né? E, assim, para quem acha que tem muito negro na TV, né, de acordo com o levantamento realizado em 2021 pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da UERJ, em parceria com a Rede de Jornalistas Pretos, o número de mulheres negras nos 3 principais veículos de comunicação do Brasil é de 4,6%, somente isso. 3% no Estadão, 5% na Folha de São Paulo e 6% no Globo, que são as maiores. E, assim, imagino que as redações sejam gigantescas, né? Então, uma redação do Globo, você só ter 6% de pessoas negras, de mulheres negras... É muito pouco. É muito pouco. Por isso que eu te digo, assim, eu acho que há de ter uma equidade. A gente não está nem perto disso. Não tá. E a televisão dá essa ideia de que, olha só como as coisas estão mudando, mas eu acho que a gente precisa entender que a comunicação, né, o jornalismo, ele funciona para além do que a gente vê na TV. Então, quem é que está nesses cargos de poder? Quem é que está nesses cargos de decisão? Quem é que está nesses cargos de direção? Tem isso também. Então, isso também diz muito sobre o que é que vai para o ar, o que é que, né? Então, é importante a gente ter pessoas brancas aliadas, mas é importante também que o nosso olhar, a nossa forma de ver o mundo esteja ali também, né? Sim. Eu proponho que a gente tenha uma diversidade, né? Então, se há de se ter uma diversidade, que tenham pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas amarelas, pessoas... E aí, falando de raça, a gente pode estender aqui essa diversidade para outras questões também. Sim. E uma coisa interessante que você falou, que vocês não podem errar, né? O negro é muito cobrado, o negro, a negra nesse posto que você ocupa de visibilidade. E eu me lembrei de Maju Coutinho. Ela não é que ela não errou, mas o fato dela estar na Globo, né? Que foi uma emissora que se posicionou muito claramente contra o governo Bolsonaro. Ela foi alvo de muitos ataques por causa disso. E aí, se você for procurar outras jornalistas brancas que também estavam na Globo, não sofreram tanto, né? Com essa pecha, assim. E ela recebeu vários apelidos pejorativos, tipo como se ela fosse... petralha, enfim, eu nem me lembro. Foram tantas que eu falei, gente, claro que a cor da pele pesa, né? Porque
comparando ela a Poliana Brita, né? Quem será que foi mais atacada, né? Por estar ali na Globo, dentro de uma emissora que está se posicionando contrária a um governo. Agora, Val, como é que foi para você entrar na TV? Porque a gente sabe que a TV é a menina dos olhos de quase todo mundo que começa a fazer jornalismo, mas é difícil chegar lá, não é todo mundo que consegue, né? Como é que você conseguiu entrar, sendo que a gente sabe que tem aquelas questões de apadrinhamento, tem né, os perfis que se deseja. Como foi para você? Foi difícil? Então, como eu falei, eu tinha uma meta muito explicada e direta na minha vida, que era ser correspondente da Globo Nova York por conta de Zileide Silva. Sim. Só que durante um tempo, eu estava refletindo sobre isso, assim, há um tempo atrás, eu fui me distanciando desse sonho, apesar de ter ele muito presente na minha vida e sempre falar sobre como o Zileide foi crucial. Eu conheci Zileide, inclusive, aqui em Salvador, mês passado, e foi, assim, um momento muito especial da minha vida. Eu chorei muito, parecia uma criança. E aí... mas durante um tempo, eu confesso pra você que eu fui me distanciando dessa vontade de estar na TV. Essa vontade estava em mim, mas eu acho que talvez pensando no tanto de violência que eu poderia passar, o medo do racismo me fez não ir atrás exatamente durante um tempo da minha vida desse sonho. E aí, durante a pandemia, eu decidi que é isso, né? Eu acho que a pandemia fez a gente pensar em muita coisa, né? Então, a gente pensar o que é que a gente quer, o que é que a gente tem feito, o que você faz da sua vida, o que você realmente quer. Eu trabalhei muito tempo com produção e fui muito feliz sendo produtora. É uma coisa que é um bichinho que morde a gente e que nunca deixa a gente, de fato. Mas com a pandemia eu comecei a repensar esse lugar mesmo, assim. E aí, no final de 2020, eu fui bater um papo com Pamela pra, enfim, pensar. Ela estava pensando em reformulações no Band Mulher e me convidou para estar na equipe do Band Mulher, ali na equipe de conteúdo. A priori a gente não falou sobre estar no vídeo. Sim. Mas é isso, eu já estava ali, né? E aí a gente participava das reuniões de pauta, estava sempre ali, ia para algumas gravações, substituía a produtora quando ela estava de férias. E num desses momentos surgiu a ideia de ter um quadro, a gente estava pensando em novos quadros para o programa. E aí ela me fez o convite para participar. E aí eu prontamente falei, tá bom, eu quero, assim. E aí eu comecei a fazer esse quadro, que é esse quadro de atualização, a gente fala um quadro de fofoca, né? Sim. Mas a gente atualiza mesmo sobre o que bombou na internet, mas trazendo para além da vida do famoso, que todo mundo gosta, que também às vezes você tá ali sem fazer nada. Na hora do almoço, né? Tá relaxando. Mas também a gente atualiza sobre diversas coisas, assim. Então é tudo que é assunto, de fato. Na internet a gente tá ali atualizando e falando sobre. E muitas vezes a gente vai falar sobre o racismo religioso que alguém passou, sobre homofobia, o machismo. Então, através desse lugar, o programa já é um programa que informa muito e que a gente entende que esse espaço é um espaço muito importante para falar de assuntos, de todo tipo de assunto. E no quadro, Meu Nome é Val, é também esse espaço ainda mais, né? E aí depois eu fiz o quadro, acho que durante um ano, e depois Pamela falou, agora você vai tirar minhas férias. Então eu fui gravar os pilotos e eu lembro até hoje, assim, que a primeira eu gravei, ela falou, você vai gravar 4 pilotos. Aí eu gravei o primeiro, foi muito ruim. E aí eu mandei uma mensagem pra ela falando assim, Pamela, muito obrigada, foi ótimo, agradeço pela sua generosidade em me dar essa oportunidade, mas não vai dar certo, não tá bom. Aí ela fez, olha só, o medo, ele é importante, faz parte, mas assim, você tem mais 3 pilotos pra gravar. Você grava todos os 4 pilotos e depois você me diz se você não quer. Aí no segundo já foi outra coisa, né? Aquela coisa. E é isso, essa cobrança, eu me cobrei, eu queria no primeiro momento já fazer certo, fazer bem, que é bom, assim, ter esse lugar de a gente querer ser excelente, mas tem uma cobrança excessiva, assim, também, né? Que eu já ia deixar passar essa oportunidade. Essa oportunidade. Eu já tava, né, dizendo, não quero, não é pra mim. Justamente, eu acho que pelo meio do julgamento, a gente tá aqui e a gente... Neste momento, a gente tá aqui com pouca gente, com câmera, mas isso vai pro mundo, né? Isso não fica restrito a esse estúdio. Eu acho que essa dimensão também dá um pouco de medo. Mas foi mais ou menos assim. E aí, a primeira vez que eu fui apresentar, eu me comuniquei com essa criança, assim, eu me vi a primeira vez na tela. Então,
era um sonho meu, mas um sonho que era meu, sonhado por tantas pessoas que me amam, minha família, meus pais, meus amigos, tanta gente que estava ali vibrando comigo. A equipe do Band de Mulher foi muito legal ver os câmeras ali, a galera da técnica, tipo, vibrando junto comigo a cada acerto e me tranquilizando a cada erro, porque os erros vão acontecer, né? Então foi uma coisa que eu acho que o que é da gente vem na mão da gente, assim. É. Durante um tempo eu acho que fui me distanciando, mas acabou voltando. E que bom que seu começo foi assim, né? Você começou com uma pessoa que era amiga, né, o convite de Pamela. Sim. Você começou num ambiente acolhedor, dentro de um programa que tem uma outra proposta, né? Então imagino que você não deva ter sofrido, por exemplo, pressões estéticas para se adequar, Não. tipo, nenhuma. Não. Que bom. Mas isso é uma coisa muito engraçada. Eu tava conversando sobre isso hoje, mais cedo, assim, de como rola uma pressão das pessoas, assim, de fora, né? Sim. Que as pessoas esperam que você tenha determinado corpo, que você seja de determinado jeito, porque as pessoas estão habituadas a assistir determinados corpos, determinados padrões. E acho que é importante a gente ir quebrando paradigmas mesmo, né? Eu acho que Tati, do Encontro, inclusive, é uma ótima personagem para a gente falar sobre isso, do quanto é importante o conteúdo que a pessoa tem, né? E ela fala muito sobre isso, assim. Ela é uma mulher gorda que não tenta se encaixar dentro de certos padrões. Eu não sou exatamente uma mulher gorda, mas sou uma mulher grande, né? Sou uma mulher preta de Salvador, então tenho peito, tenho bunda e como em alguns comentários assim, externos, até de gente que às vezes nem assistia, sabe, assim? Sim. Que fazia certos comentáriozinhos, assim, pra emagrecer e nananã, sabe, assim? Sim. Mas muito do externo mesmo, assim, sabe? E acho que é isso, a gente normaliza o olhar. Quando a gente coloca diversidade na tela, a gente normaliza o olhar desse telespectador também. Então, se a gente tem diversidade de corpos, diversidade de cores, diversidade de jeitos, de falares, é muito importante mesmo, né? E agora falando assim da sua carreira como jornalista de forma ampla, não só dentro da TV, né? Você já sofreu racismo em alguma situação dentro da sua carreira? Ah, com certeza. Não só minha carreira como jornalista, mas eu sou uma pessoa preta, né? Meu corpo é um corpo que é alvo. Então, as pessoas não imaginam que eu vou ser chefe de uma equipe de produção, por exemplo, que eu vou ser idealizadora de um festival, ainda que seja um festival com essa temática, estar à frente da direção de RP do Afropunk, que é um festival internacional, um grande festival também. Algumas pessoas estranham ou imaginam que eu só estou ali porque eu conheço alguém, não exatamente pela minha competência. O racismo, ele vem incutido é mesmo, mas e você faz o quê? E você estudou aonde, né? Então, assim, precisa sempre de uma validação de alguma coisa, assim, sabe? Então, é isso. Eu acho que, tal qual toda pessoa preta, em qualquer função que ela desempenhe, o racismo, ele me atravessa infelizmente, o tempo inteiro da minha vida. Sim, é uma pena. Agora, certa vez eu estava lendo, né? Eu não vou lembrar onde exatamente que eu li isso, mas assim, eu li uma matéria falando que o jornalismo, ele é uma profissão elitizada, né? O filhinho de papai, é a patricinha, é a classe média que decide se ocupar dessa profissão, porque o pobre, ele precisa de um trabalho que dê dinheiro rápido, e não é o caso, né? Às vezes nem demorado. E assim, ele não tem tempo de, muitas vezes, quando ele tem acesso à universidade, ele precisa de um curso de graduação que seja rápido, certeiro, assim, eu vou conseguir ganhar e tal. E ele acaba optando por não ir para esse lado da comunicação, né? E assim, quando eu fiz jornalismo e RP também, né, eu observei bem isso, assim, eu fiz no momento em que estava iniciando a questão das cotas, e eu via que realmente a predominância é da classe média, dentro da área de comunicação, né? E hoje, como é que você acha que está o jornalismo hoje? Depois de quantos anos de cotas a gente tem? 10, 15? Foi 2003, tem 20 anos, mais de 20 anos. De cotas. Você acha que o jornalismo ele continua uma profissão elitizada? Ou você acha que deu uma melhorada? Com a política de cotas, deu uma melhorada, assim, é importante reconhecer os avanços, como eu estava falando, mas eu compreendo, eu entrei na universidade em 2010, no segundo semestre de 2010, tinha ali
7 anos, né, que tinha sido implementadas as cotas, e fiquei na universidade até 2016, então foi importante, eu fui vindo à universidade e enegrecer mais ainda, os cabelos que chegavam alisados irem e crescendo e ficando mais para cima, né, tanto dos meninos quanto das meninas. Mas também vi alguns colegas que não conseguiram continuar na universidade. E vi muitos colegas que ficaram na universidade, que permaneceram ali a duras penas, com a mãe vendendo salgadinho, fazendo das tripas coração, para conseguir manter o filho ali, aqui, né, assim, na universidade. Geralmente pessoas, eu tinha amigos que eram do interior, então manter essa pessoa em Salvador. Eram colegas que pegavam estágios, que às vezes estagiavam em mais de um lugar, pegavam freelas, tinham bolsas da universidade. Então, eu acho que o acesso à universidade, ele ainda é precário, né? A gente, mesmo reconhecendo os avanços, eu acho que ainda existe essa precariedade, porque é isso, a gente precisa comer agora, isso que você falou, né? A pessoa precisa ganhar dinheiro agora para poder botar comida na mesa hoje, e aí não é fazer um planejamento porque eu vou fazer esse curso agora, daqui a 5 anos eu vou ter uma estabilidade financeira. Infelizmente, para muita gente não dá para entrar nesse plano. Mas eu acho que a gente tem conseguido, assim, as políticas de cotas são um grande avanço. As políticas públicas que existem dentro da maioria das universidades são grandes avanços também para que esses alunos permaneçam, né? É uma discussão muito importante. E aí, falando de universidade pública, né? Como você criar essa política para que os alunos adentrem a faculdade, mas como é que você faz com que esses alunos permaneçam, né? Então, as políticas afirmativas de permanência dos alunos são muito importantes para que essas coisas não aconteçam, os alunos não abandonem, esses alunos entendam a possibilidade, né? Acho que a gente falar mais sobre isso, falar que existem essas políticas porque muitas vezes os alunos nem chegam e falam assim, não vou fazer, como você falou, não vou fazer esse curso porque eu não vou ter como me manter e eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ajudar minha família, eu preciso me manter. Mas eu acho que a presença de pessoas pretas na televisão, no jornalismo como um todo, faz com que outras pessoas olhem, entendam o que é possível e busquem também se informar para que a gente consiga mudar esses números mesmo. Sim. Eu te perguntei isso porque a gente recebeu aqui recentemente o professor Jovandro, da Facom, e ele trabalha no Observatório de Mídia aqui, né? E a gente conversou sobre as violações de direitos humanos, né? Que a gente vê todos os dias nos noticiários locais, nacionais, enfim. Geralmente, os alvos dessas violações de direitos humanos são pessoas pretas e pobres. E aí, por isso que eu te perguntei, porque assim, se a gente tem um jornalismo elitizado, a gente entende por que isso acontece. Mas a gente tem hoje uma política de cotas para ampliar o acesso das pessoas negras, né, na universidade. Agora, será que falta aí uma questão social para que essas pessoas consigam sair da universidade e adentrar no mercado de trabalho? Como é que você vê isso, essa questão das violações? Porque a gente está cansado de saber, né? Você liga o noticiário meio-dia, você vê lá. Quem é que você vê nos programas policiais aqui em Salvador? Não só em Salvador, né? Em todo o Brasil. O que você vê sendo escarnecido, sendo desrespeitado, acusado injustamente? Enfim. Você acha que isso é uma consequência da elitização do jornalismo, esse resquício que ainda tem? Ou será que ainda tem também as pressões? Porque a gente tem que analisar isso também. Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente tem pressões, né? Tipo, você tem que trabalhar assim, 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 senão você perde o emprego. Como é que você enxerga essa Então, o que acontece? Isso que eu falei pra você, assim, quem é que tá nesses cargos de direção? Né? Quem ocupa esses cargos? Quem é que dá a canetada final que diz é desse jeito ou não é desse jeito? A gente não está falando aqui de Gabriela, né? Nasci assim, morri assim, né? Enfim, então a gente entende que o jornalismo feito hoje não é o mesmo jornalismo feito quando a gente estava na universidade, né? Há uma atualização, então tudo pode se atualizar. Eu acho que hoje a gente já discute mais essa espetacularização da morte de pessoas pretas, né? Esse sangue que escorre, sobretudo nesse horário de meio-dia, nas televisões, né? Então, a gente já fala sobre isso. Mas quando é que a gente vai ver uma real mudança disso, né? E aí eu também entendo que é notícia porque acontece também. E aí a gente vai mexer em outros âmbitos, né? O
O jornalismo, ele noticia o que aconteceu, né? O fato. E é fato que pessoas pretas morreram. Como é que você vai noticiar isso? Por que você chama a pessoa preta que morreu de traficante? Né? Usuário de droga. E quem mora em bairro nobre, você bota só como usuário, Não, você não um dependente, ou você não diz o nome, você não bota foto. Sim. Então, quem é que está desse outro lado, comandando essas redações, que tem esse olhar, né? Para entender que a gente precisa mudar essas denominações. Eu acho que, e além disso, quem é que atirou para matar essa pessoa? Quem é que entra na favela de um jeito e no bairro nobre de outro? Então, é uma discussão que a gente tem que fazer no âmbito do jornalismo, mas a gente precisa fazer essa discussão no âmbito da nossa sociedade, né? Porque quando eu entro num restaurante chique e caro, as pessoas estranham esse meu corpo preto nesse espaço, né? Então, eu acho que quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, por que as redes sociais, o algoritmo é racista? Porque alguém programa o algoritmo para ser racista. Então, a gente tem que ir para além dessas muitas bolhas e entender que a gente precisa mudar esse pensamento coletivo mesmo, né? Entender a normalização da presença de corpos pretos, entender que a gente precisa tratar esses corpos pretos com mais afeto, com mais atenção, com mais responsabilidade. E isso não está só no âmbito do jornalismo, a gente precisa mudar isso para além do jornalismo, para que na hora que chegue nas redações, chegue também de outro jeito e quem está na redação esteja também apto e preparado para tratar essa notícia também com humanidade, com responsabilidade, né? É isso, é um problema muito amplo, né? Exatamente. E aí quando a gente discute assim, a gente falando somente das políticas de cotas, a gente fica otimista. Mas quando a gente olha o todo que está em volta... porque quando, assim, por exemplo, eu participei eu fui aluna da UFBA e sou cotista, né? Eu entrei na universidade através da política de cotas. E engraçado que eu tinha amigos pretos que não entraram através da política de cotas e como todo mundo colocava todo mundo no mesmo bolo. E que, inclusive, não era nem para ser um assunto, né? Não era para ser um assunto, mas ser um assunto e colocar quem não é no bolo de ser, já também me fazia ter determinadas leituras. E como alguns professores não estavam preparados para lidar com alunos cotistas, né? Como o tratamento, em alguns momentos, foi diferente. Por eles acharem que esses alunos eram cotistas e como se a gente merecesse menos acesso, menos cuidado, menos um tratamento diferenciado na hora de tirar dúvidas, por exemplo, sabe? Então, eu acho também que é isso que a gente estava falando, né? A universidade precisou se preparar ao longo dos anos também para receber esses alunos. Porque durante muito tempo a gente sabe quem é dentro da universidade. E os problemas, quando você coloca outras pessoas para entrar nessa universidade, os problemas viram outros, né? Tem aluno que não tem o que comer, tem aluno que não tem onde morar, tem alunos que não têm acesso a transporte público. E aí, como é que essa universidade está preparada para receber? E, então, eu acho que a gente está falando da universidade aqui, da redação de jornalismo, mas eu acho que como é que esse corpo médico está preparado, essa direção de um hospital está preparada para receber esse médico que é um médico preto, como é que o judiciário está preparado para receber esse advogado, esse juiz, esse magistrado que é um corpo, que é um corpo preto. Então, acho que a gente precisa pensar nisso, assim, cada um dentro da sua área, pensar como é que eu trato, será que eu coloco numa bolha, né? A gente vê muitos advogados falando assim que em determinados fóruns tem elevadores específicos para advogados, específicos para a sociedade civil, né? E aí, como advogados pretos são direcionados para o outro elevador, né? Então, esse assessorista está preparado para receber esse corpo preto ali enquanto advogado? Eu acho que há de se ter uma preparação de todos os lados. E às vezes a preparação que eu tô falando, meu povo, não é uma preparação de temos que fazer uma formação, não, mas é a gente pensar a partir daqui, você que está assistindo a gente, pensar assim, como é que eu trato uma pessoa preta? Eu coloco sempre no lugar de subalternidade, eu acho que essa pessoa está sempre para me servir. Então vamos quebrar essa lógica, assim, sabe? Você falou aí de como os professores não estavam preparados. Eu me lembrei de uma situação muito constrangedora que eu vivi na universidade com um colega que era cotista. A gente estava discutindo um assunto numa disciplina e aí o professor, um professor
muito tarimbado, assim, reconhecido, mas você vê a falta de trato, né? Ele pegou a revista Caros Amigos na época, e ele falou assim, olha, essa revista é muito boa, ela traz muitas matérias assim, vocês vão ver aqui reportagens que vocês não vão ver em outro lugar e tal, e tal, e tal. Aí esse colega falou assim, mas é uma revista cara, né, inacessível para muita gente. Aí o professor, na hora, falou assim, você também deve ser muito fundido para não poder comprar uma revista dessa. Eu fiquei, sabe quando você fica assim, porque ele era realmente muito pobre. Ele vinha de uma realidade que era muito difícil. E eu fui da primeira turma cotista da universidade, né? Então, era novo para todo mundo, né? E, de fato, a revista era uma revista cara. Na época, o transporte público era 2 e pouco, a revista era R$7. Era caro. E aí, como é que um professor fala isso? Aí a turma toda ficou assim, sabe? E ele ficou todo sem graça. Isso é uma coisa que, até hoje, quando eu me lembro, eu sinto vergonha, assim, da falta de preparo de um professor, né? Que está acostumado a lidar com sala de aula, com vários tipos de alunos, mas vários tipos de alunos dentro de um espectro, né? Então, aquilo ali, eu acho que, com certeza, ele deve ter mudado a postura dele hoje e tal. Aprendeu, mas como foi difícil também para os professores aprender a lidar com isso, num ambiente que a gente imagina que é um ambiente mais humanizado, né? Que é a universidade. A gente chega a um pouco de guarda aberta, como a gente fala aqui em Salvador, né? E eu passei por situações assim também. E foi bem difícil, assim. Eu vim de um colégio público, estudei no colégio militar, mas que não é a mesma realidade de um colégio particular de Salvador, né? Então, foi bem complicado passar por algumas situações, assim, estando na universidade. E é isso, assim, são essas microviolências que vêm de situações que são macro, né? Então, esse professor está inserido, ele pode ser super legal, mas ele está inserido dentro de um contexto racista. E ele praticou esse racismo, botou esse racismo para fora, ali, no momento em que ele não estava ele nem raciocinou, ele só falou. Ele só saiu, exatamente. Assim. Quer dizer, ele estava acostumado a lidar com uma turma de classe média alta. De repente entra um menino pobre de um bairro periférico de Salvador, que está ali aspirando também entrar nessa profissão elitizada. E como isso marca, né? Poxa, me marcou, imagine ele. A gente passa por muitas situações, eu já passei por muitas situações, não só na universidade, mas na escola, assim, em que eu ficava assim, gente, eu sempre tive um pensamento muito crítico, né? Então, uma vez, eu estudei em colégio militar e um oficial falou, a gente estava jogando bolinha de papel na sala de aula, coisa de menino, que não tá certo, mas que é isso, né, gente? É adolescente. E aí, aquela coisa, a vaga jogando bolinha de papel, e aí ele chegou na sala, viu essa agonia. Na hora ele pegou 3 pessoas, eu, uma colega minha e um colega. E aí ele levou a gente para o corpo de aluno, que é esse espaço onde a gente, da parte disciplinar militar. E aí ele escaldou a gente, escaldou. E aí ele fez assim, porque você não vai ser ninguém na vida. Eu lembro que na hora, eu e Vanessa, a gente se olhou assim, essa minha colega, eu fiz assim, peraí. Aí eu falei pra ele assim, a gente não vai ser ninguém na vida porque a gente tá jogando bolinha de papel. Porque eu achei aquilo tão forte. Pesado. E aí eu lembro que eu fiquei assim, o meu colega ficou rindo assim e tal, e eu falei, eu não sei em que lugar isso bateu nesse menino, a ponto de, tipo, eu nunca esqueci disso. Essa minha colega também nunca esqueceu, Vanessa. E esse meu colega, eu não sei o que é que ele fez da vida, se aquilo pesou pra ele e ele lembra, se ele esqueceu, se isso se somou a outras violências que a gente pode ter sofrido. Ele era branco ou negro? Negro também. Os 3 negros? 3 negros. E aí, numa diversidade de cores ali, mas os 3 pessoas negras, né? E aí, mas como o que dizem pra gente marca a gente. E que isso pode, e eu lembro que muita gente falava, mas você usou isso pra poder pra, tipo assim, superar. Eu falei, não quero esse tipo de incentivo, não. Não quero, não. Isso me marcou de um jeito muito ruim, assim, foi muito ruim. Eu não acho legal. Não queria eu viveria tudo que eu vivi se não tivesse esse evento na minha vida, assim, sabe? Mas do quanto a gente precisa se preparar mesmo e entender que o que a gente fala marca, né? Sobretudo quando a gente é educador, porque é um espaço de aprendizado. Então, se o professor fala coisas muito pesadas pra você, é óbvio que você vai falar assim, realmente, talvez eu não tenha R$7 pra comprar uma revista e eu seja uma pessoa muito ruim mesmo e muito mal de vida, assim, né? Ai, é triste, gente. Mas, enfim, esse bate-papo não termina aqui. A gente vai dar um rápido intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Val Bem-vindo pra gente continuar esse bate-papo sobre representatividade no jornalismo. Não saia daí.
voltamos. Hoje estamos aqui conversando com Val Bem-vindo, ela que é apresentadora, jornalista, produtora, consultora em diversidade racial e influenciadora digital, RP, Relações Públicas, do Festival Afropunk, que acontece aqui em Salvador todo ano, e também idealizadora do Festival Humor Negro, que você pode conferir na Globoplay e também no Multishow. Val, a gente estava aqui batendo um papo sobre essa questão da representatividade, né? E aí eu lembrei de um fato que aconteceu em junho de 2020, que chamou muita atenção nas redes sociais, que foi quando a Globo News fez meio que um debate sobre aquela ocorrência lá com o George Floyd, né, que foi muito noticiado, o norte-americano que foi morto pela polícia, né, num contexto extremamente racista e violento. E aí a Globo News botou aquela bancada ali de jornalistas para debater sobre racismo e todos eram brancos. Não tinha brancos, né? um negro. Não tinha mulher no meio também. Acho que tinha, mas não branca também. E aí isso repercutiu muito mal nas redes sociais. A Globo News, no dia seguinte, teve que se retratar e colocou uma bancada de jornalistas negros para falar também sobre racismo. A resposta foi rápida, mas pegou muito mal. Só que o que aconteceu? 2 anos depois, em 8 de fevereiro de 2022, o mesmo programa que foi o Em Pauta, da Globo News, repetiu o erro. Eles estavam discutindo sobre a rotina de preconceitos que levou o entregador negro, Iago Correia, a ser preso logo depois de uma entrega numa padaria, logo depois de pegar um produto para entregar na padaria no Rio. Então, assim, mais uma vez, uma bancada branca discutindo essa rotina de preconceitos do entregador, né, que acomete a população negra no Brasil. Então, a gente vê o seguinte, você tem uma emissora muito grande, né, que provavelmente tem um número ínfimo de negros em seu quadro de jornalistas, apresentadores de TV, que comete esse erro, é apontada, é repreendida, reconhece, volta atrás, monta uma bancada e tal. E 2 anos depois, repete o erro. Então, assim, o que faltou aí? O que falta nisso aí? Você já viu situações semelhantes acontecerem no seu dia a dia? E o que você acha que acontece nessas grandes empresas, né? Que mesmo depois de serem pegas mesmo, surpreendidas num erro grave, parece que a coisa é mecanizada, né? É automatizada. A que você atribui isso? Eu atribuo a isso, a falta de diversidade dentro das redações, assim. Como você falou, nessa situação, muito provavelmente, eram pouquíssimos jornalistas pretos, né, ali, e talvez não estivessem disponíveis, e aí quando falta 1 ou 2, acabou. Acabou. Você não tem a quem recorrer, assim. Então, acho que é isso que a gente vem conversando mesmo, a falta de diversidade, a falta de vontade. Eu acho que a pauta racial em 2020, a gente viu, né, por conta da morte de George Floyd, um boom nas redes sociais, no jornalismo, a gente viu muita coisa acontecer. Sinto muito que tenha acontecido a partir da morte de mais uma pessoa preta, por conta de violência policial. O caso, por ser um caso internacional, que aconteceu nos Estados Unidos, você vê que tem uma aderência muito maior no mundo inteiro, né? Mas nada do que... Isso que aconteceu ali, acontece todos os dias no Brasil, né? Então, eu acho que a partir disso, a gente viu algumas mudanças, mas me parece que são coisas muito rasas também, em determinados locais, assim, sabe? É importante que a gente entenda a urgência de ter gente preta mesmo em locais de poder, gente preta nas equipes. E não falo só de gente preta, não, a gente tem que falar de diversidade. E para além de ser branco e preto, a gente tem pessoas indígenas nesse país, a gente tem pessoas que têm origens asiáticas, orientais, a gente tem pessoas que têm origens asiáticas, orientais, chinesas, coreanas, enfim, pessoas amarelas, né, que se reconhecem como pessoas amarelas. E como é que a gente também consegue contemplar essa diversidade mesmo do país, assim. Então, acho que a conta é muito simples de se fazer. A gente precisa ter várias pessoas, porque alguém precisa olhar para aquilo ali. Algumas pessoas precisam olhar e falar assim, gente, mas não está errado, não? Vocês não estão sentindo falta de alguma coisa, não? Às vezes é só alguém para dizer assim, acho que não vai dar certo. Sabe assim? E aí, às vezes, eu acho que falta a diversidade para ter sempre alguém, não vou falar de alguém, mas alguém que cheguem ali e falem, vamos pensar aqui, vamos dar 2 passinhos para trás, vamos pensar em ter fulano, vamos pensar em convidar tal e tal pessoa, não vamos fazer essa pauta agora não, sabe? Não parece, Val, para você, para mim parece muito, assim, eu não sei
se você tem essa percepção, que muitas empresas grandes, como Globo e outras empresas de comunicação, elas estão preocupadas em parecer que elas têm preocupação com a pauta racial, mas não efetivamente em exercer esse compromisso, né, social. Porque, para mim, esse erro de, né, mesmo erro ser repetido 2 anos depois, demonstra muito isso. Tipo assim, não, a gente respondeu rápido lá em 2020, a gente colocou uma bancada de jornalistas negros, porque a gente não pode ficar mal na fita. Mas isso não precisa necessariamente ser uma prática aqui dentro. A gente pode continuar tocando a vida. Uhum. Eu acho que é preciso a gente reconhecer também algumas coisas, né? Dentro do Grupo Globo tem o Negritudes acontecendo, então a gente sabe que tem pessoas ali que estão muito comprometidas em que as coisas de fato mudem. Tem existido muitas mudanças. Mas aí eu não posso falar enquanto empresa, até porque como eu não estou lá, não dá pra gente saber. Não, de modo geral, assim, das empresas de comunicação. Mas eu acho que a gente, isso, não dá, eu não sei como falar exatamente das empresas, porque eu acho que primeiro eu preciso falar das pessoas, sabe? Sim, eu queria entender o que passa pela cabeça das pessoas mesmo, assim, sabe? Então eu acho que as pessoas precisam mudar suas posturas enquanto cidadãos mesmo, que a gente estava falando, né? Assim, normalizar corpos, normalizar presenças, normalizar essa diversidade na sua vida, porque eu acho que o que a gente aprende, né, exatamente, tipo, você vai para casa de alguém, se sua mãe te ensina que você tem que acordar e forrar a cama, dobrar o lençol, quando você for para casa de alguém, você vai fazer exatamente, né, seguir esse exemplo do que você já está habituado a fazer dentro de sua casa. E eu acho que é muito isso, a gente precisa antes de chegar no mercado de trabalho, normalizar algumas coisas na nossa vida pessoal, para que quando a gente chegue no mercado de trabalho, a gente normalize também presenças, ações, assuntos, comportamentos. Então, eu acho que ter lideranças diversas faz com que alguns erros não aconteçam. Sim, com certeza. Porque a gente está falando aqui de racismo, mas se a gente for falar de machismo, se a gente for falar de homofobia, de LGBTfobia, de uma forma geral, e se a gente tem uma diversidade de pessoas, de tudo que é jeito, de a gente falar de vários âmbitos aqui, se a gente tiver redações diversas, a gente evita muito problema mesmo, assim. Principalmente um problema como esse, né? E ter esse problema de novo 2 anos depois, né? Aí você pergunta, mas e aí? A gente não aprende com os erros, né? Assim, é um pouco cansativo, sabe? Porque quando você... É como se... Quando você colocasse a lente de ver as coisas como elas devem ser, isso que você falou, assim, você foi para um evento, tinham pessoas do judiciário e você estava ali contando quantas pessoas pretas tinham. É um exercício que eu imagino que você faça em todos os âmbitos da sua vida. Principalmente porque, assim, é isso, a gente está falando de Salvador, né? Aí você vai falar de Salvador, da Bahia, existe uma presença preta na cidade. E aí, quando eu vejo alguém daqui que não normaliza a presença preta e que, tipo, não se faz a pergunta de cadê as pessoas pretas desse ambiente, gente? Cadê? Né? Fazer o que as pessoas chamam de teste do pescoço, assim, né? De olhar para o lado. Então, eu acho que quando a gente coloca essa lente, nunca mais você tira. É uma lente que você nunca mais tira. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas precisam colocar essa lente mesmo para deixar isso de forma mais enraizada e dar ouvidos a quem, de fato, fala sobre isso, entender que não é mimimi, que inclusive é muito chato a gente ter que ficar reafirmando e falando e 2 anos depois ter que falar a mesma coisa. É muito chato, é cansativo. Para além de chato, é cansativo mesmo, assim, sabe? Uma vez o vereador Silvio Humberto também fala uma coisa aqui. Eu não acho que a gente tem que perder tempo fazendo campanhas de educação, de conscientização do racismo. Eu não quero perder energia com isso. Isso já devia estar superado e tal. E eu fiquei assim, né? Poxa, velho, é verdade. Assim, as pessoas pretas, elas perdem muito tempo ensinando, né, como não ser racista, e os brancos parece que não tem muito compromisso em querer aprender a deixar suas práticas, né? É porque eu acho que as pessoas brancas precisam, primeiro de tudo, se racializar. Entender que é uma raça também, né? A branquitude se comporta como o todo e todo o resto é a parte. Então, somos nós, pessoas brancas,
e vocês, pretos, amarelos, indígenas, hispânicos, latinos, enfim, o que quer que seja. E a gente precisa entender que, na verdade, se a gente fosse falar entre todo e parte, nós negros seríamos o todo e os brancos seriam a parte. Mas eu acho que todo mundo precisa se racializar e entender esses comportamentos, por que a gente age de determinados jeitos, né? Pensar criticamente nossos comportamentos, porque eu andei tanto na contramão do meu sonho, com medo de sofrer um racismo, e porque pessoas brancas são tratadas como excelentes e às vezes elas só são medianas, por exemplo, sabe? Então, assim, todo mundo fazer ali a sua meia-culpa, todo mundo andar um pouquinho pra gente se encontrar no meio desse caminho, sabe? Você falou uma coisa interessante da questão do mimimi, e eu tinha colocado aqui uma pergunta falando disso. Que no Brasil a gente tem 2 tipos de crença, né? Uma é de que não existe racismo, de que o preconceito é social. Eu escuto muito isso, o preconceito é social, não é pela cor da pele, é com pobre, não é com preto. E a outra crença, não é exatamente uma crença, mas é tipo uma forma de lidar, tipo, mas tudo para eles é racismo, que é muito mimimi e tal. Você acha que os meios de comunicação, né, o jornalismo de um modo geral, tem uma certa responsabilidade no fortalecimento dessas crenças ou tem melhorado? Tem os dois, um pouco dos dois. Eu acho que tem melhorado, mas os meios de comunicação são muito importantes para que a gente perpetue algumas coisas. Mas hoje também é importante a gente falar que existem leis que regulamentam, então não dá também, né? A gente não vai ver no veículo de comunicação alguém falando, mas isso, né, de forma séria, né? Que isso é mimimi ou que isso não é importante, mas a internet está aí, então a gente sabe que existem pessoas que fazem conteúdo e as pessoas também assistem ali um pouco do que querem, né? Assim, então tem muito produtor de conteúdo, muito digital influencer, muita gente no YouTube, por exemplo, que fala muita coisa, muita besteira. E tem gente que se informa por essas besteiras, as fake news estão aí para provar, né? A disseminação das fake news e como os veículos de comunicação precisam fazer campanhas para falar contra a disseminação das fake news. Então, eu acho que existem programas, existem jornalistas sérios, comprometidos com a verdade, com assuntos que são muito importantes e pertinentes para a nossa sociedade, para o crescimento da gente, né, enquanto sociedade. Mas existe também muita gente que ainda fala muita besteira e que tem na internet, acha que a internet é terra de ninguém. A gente precisa ainda regulamentar melhor a internet, mas as leis que estão sendo feitas para punir quem comete crimes na internet, elas existem, elas estão se atualizando cada vez mais e isso é uma realidade, né? A gente acabou de ver aí que uma dita influenciadora, porque eu acho que esse tipo de gente não influencia ninguém, mas uma dita influenciadora foi condenada a mais de 8 anos de prisão em regime fechado. É um fato inédito na história da justiça do Brasil, condenada por racismo, né? E isso nunca tinha acontecido para regime fechado, né? Essa pena sempre é convertida para regime aberto, para isso, penas alternativas. Exatamente. E dessa vez foi para regime fechado. Foi em primeira instância, cabe recurso, mas foi um veredito dado. E isso é um grande avanço, isso é uma grande coisa. E mostra, inclusive, que a internet não é terra de ninguém, né? Faz com que as pessoas se inibam, pelo menos. Mas, para além de se inibir, eu queria que as pessoas se conscientizassem mesmo, assim. Eu não quero que as pessoas finjam ser coisas que elas não são. Eu gostaria muito, num mundo utópico, assim, né? Uma Wakanda, quem sabe? As pessoas entendam que eu posso ser exatamente do jeito que eu sou. Eu não preciso me adequar, não preciso alisar o meu cabelo, não preciso me parecer com alguém que não tem nada a ver comigo para que eu possa viver em paz, assim, sabe? Então, são muitos medos que acometem pessoas dos corpos pretos, assim, né? Então, é bem desafiador viver nesse mundo. E você estava falando aí da internet, das redes sociais. Você acha que, de certa forma, esse boom, né, de redes sociais, de influenciadores e de gente conseguindo democraticamente, entre aspas, porque a gente sabe que não tem uma democracia na internet, mas assim, algumas pessoas, no início, conseguiam visibilidade de forma espontânea, orgânica e tal.
Você acha que isso acabou influenciando as televisões a mudarem o seu perfil também de jornalistas, de atores, de atrizes, de apresentadores, de comunicadores? Porque na internet a gente conseguiu uma diversidade maior, né? Com certeza. Eu acho que a internet, as redes sociais, especificamente, assim, foi muito importante para ecoar vozes, né? Para amplificar essas vozes. Toda vez que eu penso nisso, eu penso em Camila de Lucas, assim, como Camila de Lucas, que é uma influenciadora, produtora de conteúdo, conseguiu se comunicar com muita gente e falar sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre lace, sobre roupa, sobre jeitos, porque ela se parece com a maioria da população desse país. E como ela acabou indo para o maior reality do país, né, o Big Brother, como camarote, e inverter essa lógica também, né? Então, ela pautou a televisão. Claro, a televisão ainda é o maior meio de comunicação, né? Que chega em lugares que a internet ainda não chega. É importante, mas eu acho, sim, que a internet conseguiu pautar a urgência de ter na televisão gente que se pareça com a maioria da população. E entender que esses nichos, né? Então, tem nicho para todo mundo. As pessoas falam, a internet está saturada, mas sempre vai ter, porque às vezes vai ter alguém que gosta de blusa roxa. Então você vai lá e faz um canal para falar de blusa roxa. Então, vai ter ali seus seguidores que falam, não, eu gosto de blusa roxa, porque a blusa roxa... Então, eu acho que deu essa ideia também, assim, né, de que se você mistura ali, se você tem gente de vários jeitos, de vários lugares, eu gosto muito de sotaques. Eu acho o sotaque uma coisa maravilhosa. Então, quando eu estou na televisão, quando eu estou assistindo televisão e eu vejo um sotaque que a gente não estava habituado a ver, né? Ali, esse sotaque que não é um sotaque neutralizado, que é um sotaque, às vezes, que é de lá do sul do país, de lá de dentro do sul do país, e aí tá misturado com o sotaque de Recife, que tá misturado com o sotaque do Mato Grosso, que tá misturado com o sotaque carioca, com o sotaque paulista, o sotaque paulista que, às vezes, tem tantos sotaques dentro de São Paulo, tem tantos jeitos de falar dentro de uma... Né? A própria Bahia, né? A gente tem tantos jeitos aqui dentro da Bahia de falar. E aí, eu acho que a gente tem, tudo que a gente tem conversado tem trazido muito para essa ideia da diversidade mesmo, né? De como a internet democratizou esses acessos, mas democratizou, sobretudo, essa produção de conteúdo mesmo, assim, né? Do que sai da tela, daqui e vai para a tela, seja a tela do celular, do tablet, do computador, da televisão, da Smart TV, né? Enfim. E as TVs estão tentando meio que acompanhar esse bonde ainda de uma forma meio engessada, porque a televisão é mais engessada, né? Mas eu percebo também que essa questão de Camila de Lucas que você trouxe, gente, numa outra época, sem internet, né? Uma mulher negra que fala de maquiagem. Não tinha nem maquiagem. Não tinha maquiagem, ela não teria onde falar sobre isso. Exatamente. E jamais ela iria para ocupar um espaço de camarote, num reality show de Nos grande... primeiros realities não era desse jeito, né? Mas você via ali que tinha uma cota, né? Uma mulher, um homem, no máximo, assim, mais um ou dois representantes, mas como a gente vê hoje, assim, não existia. Agora, Val, para a gente finalizar, porque infelizmente o papo, né, já está chegando ao fim, eu queria que você falasse assim, qual é o seu maior objetivo, qual é a sua meta enquanto comunicadora, estando dentro da televisão e tendo acesso a milhares de casas, milhares de lares, de famílias, de meninas, de mulheres, enfim. O que você pensa assim? Eu acho que eu penso em democratizar a informação mesmo, assim, poder falar sobre tudo. A gente falou muito aqui sobre questões raciais, mas eu adoro falar sobre tanta coisa. Eu adoro falar sobre maquiagem, sobre cabelo, adoro falar sobre a vida dos outros também, que eu sou fofoqueira. Mas falar sobre tudo, assim, eu acho que o jornalismo diariamente me ensina um pouquinho. A gente, enquanto jornalista, a gente é um pouco especialista em tudo, assim, né? Cada dia que eu vou entrevistar alguém no Band de Mulher, eu aprendo um pouco sobre alguma coisa. Então, eu acho que ter acesso à informação, mas também democratizar esse acesso, passar informação junto com especialistas ali na TV, eu acho que isso é uma das coisas, e levar entretenimento também, assim, eu acho que
falar de coisas sérias é importante, mas também eu acho que lá na TV a gente consegue fazer isso, mesclar um pouco, né, de falar de saúde, de assuntos mais sérios, mais densos, mas também levar música, leveza, informação para quem está do outro lado da televisão. E entretenimento de qualidade, né? Exatamente. Porque é isso, porque não é entretenimento por entretenimento. E o Band Mulher, se você não viu, que eu acho meio difícil, mas todo dia tem Band Mulher, 13 horas, né? Na Band com Pamela Lutiola e Val Bem-vindo. Né? Sempre se alternando. Val tem um quadro, né? Meu nome é Val. E é um programa que eu acho assim que é um respiro mesmo assim, na nossa programação local, para a gente consegue se atualizar, se informar e consegue também ter esse entretenimento que não idiotiza as pessoas, né? O entretenimento de qualidade mesmo. Val, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Isa. Gostei muito desse nosso bate-papo. Eu queria muito ter conversado com você sobre os seus outros aspectos da sua carreira, né? Eu queria falar sobre o Festival Humor Negro, eu queria falar sobre o Afropunk, mas, infelizmente, nosso tempo aqui é curto e a gente tem que falar de imprensa, sala de imprensa. Mas se você quer saber um pouco mais, assista o programa dela, que ela deu entrevista para Cristiane França no Azevista, aqui da TV Câmara. Então é um programa muito bom e nesse programa ela falou bastante do Afropunk, falou do Festival Humor Negro. Val, tem muita coisa para falar. E, assim, que bom ver, né, uma mulher preta com tantas coisas, fazendo tantas coisas e fazendo bem feito, né? Porque, geralmente, se eu não lhe conhecesse e eu pegasse o currículo, eu ia dizer... será que faz bem feito? Mas faz, gente, faz. E, assim, eu conheço, a gente estudou junto, né? Então, eu conheço desde a época da faculdade. É uma pessoa que a gente vê qualidade em todas as suas produções, todas as suas facetas que você exerce, você consegue exercer muito bem. E desejo muito sucesso para você. Continue aí nessa escalada sempre ascendente. Não, Isa, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o seu convite. Foi ótimo. Meio papo da gente. Muito bom. Também, obrigada. E para você aí de casa, o Sala de Imprensa de hoje chegou ao fim. Mas toda quinta-feira, às 13 horas, a gente se encontra para um bate-papo inteligente aqui no programa. E ao longo da programação da TV Câmara, tem também as reprises para você rever as edições anteriores, assistir de novo. Enfim, ainda tem exibição na Rádio Câmara, toda sexta-feira, às 13 horas, na 105,3 FM. Obrigada pela sua companhia. Um abraço e até mais.